canal Vida no Jardim. Nesse episódio, irei apresentar a você as plantas para os ambientes internos. Casa, residência, apartamento, enfim, qualquer canto que a gente queira ter o convívio com a natureza. Seja no jardim ou dentro de casa, é sempre importante observar o local, o ambiente de origem das plantas. Não adianta querer levar uma planta de sol pleno para um ambiente onde não vai receber a luz. Não adianta pegar uma planta que necessita da meia luz, da luz filtrada e colocá-la no sol pleno. Se hoje a gente vai colocar uma planta dentro de casa, a gente observa na natureza onde essas plantas estão. Por exemplo, uma planta muito interessante que se adapta facilmente aos ambientes internos é a palmeira rafis, aqui está aqui do meu lado. Essa planta, ela vive na mata protegida das árvores, da copa das árvores, e se adaptou muito bem ao ambiente interno. Porém, esse ambiente necessita de um mínimo de luz natural. Seja uma luz filtrada pela janela, por uma porta, um teto transparente, essa planta se adapta muito bem. Uma dica muito legal para quem quer cultivar a rafis no ambiente interno é observar as folhagens. Se a sua planta tiver com folhas queimadas, ressecadas, é sinal que a umidade do ambiente não está suficiente, pois nem só de luz vive uma planta. Então, a gente vai reproduzir nos dias mais quentes do ano um pouquinho que ela vive na natureza, borrifando água na folhagem, água pura. Borrifa água na folhagem, dê um banho na sua planta. Aí aos poucos ela nasce folha sem estar queimada. É uma planta muito bonita, fica bonita em vaso, cria um elemento vertical, né? Ela se posiciona muito bem nos ambientes e é quase uma coringa para o ambiente interno. As bromélias, além de ter folhagens muito texturizadas e coloridas, podem ter flor. Olha essa espécie aqui. Uma curiosidade é quando estas espécies florescem, é o sinal de que a vida dela está acabando, essa planta. Então as folhas vão ficando amareladas, queimadas, mas normalmente aparecem brotos. Essa daqui ainda não surgiu, mas aparecem brotos em volta dessa planta mãe. Bromélias são muitas espécies. Essa daqui, a flor está lá dentro desse copo, não saiu para fora. Dependendo da planta, ou ela é interna ou ela é externa. Mas para atrair o mosquito, ou o agente polinizador que está fazendo a polinização dessa planta, ela vai colorir as folhas de fora. Olha, essa daqui não coloriu ainda e essa aqui coloriu. Essa está com flor, essa ainda não. Aqui a gente tem a aglaonema, o cafezinho de salão. Uma planta fantástica para o ambiente interno. Já foi muito usada e hoje aos pouquinhos está voltando. O interessante dela é que a maioria das vezes que a gente coloca a planta no ambiente interno, normalmente a gente usa e abusa da folhagem verde. Mas ela consegue se desenvolver no ambiente interno tendo essa folhagem clara, manchada, e ela clareia o ambiente. Muito interessante, o nome dela é cafezinho de salão porque consegue frutificar dentro de casa. Apesar da gente não perceber, nascem pequenos frutos vermelhinhos, a minha ainda não tem. Exemplo, aqui a gente tem outras espécies de ambientes de meia sombra, que atrás a gente tem a folhagem do lírio do Amazonas, que é muito bonita, dá uma flor muito bonita, e uma folhagem de espatifilus também. Nem só de folhagem vive as plantas no ambiente interno. A gente normalmente aproveita a luminosidade e usa, como o caso aqui, espatifilus, que são plantas que também se desenvolvem à meia sombra, né, uma luz filtrada. Curiosidade, ele produz essa inflorescência, né, chamada também de bandeira branca, lírio da paz, branca. E quando passa a época de polinização, essa parte aqui, que não é flor, não é pétala, se torna verde. Isso é comum, não está doente, não está estragada, não é falsa, não é nada. É simplesmente a fase da vida da planta, é o ciclo dela. Parente do espatifilo, os antúrios, com as folhas tradicionais de coração. Aqui a gente tem um antúrio branco, né? Que também, curiosamente, após a época de polinização, ela pode modificar a cor da bráctea também, essa folha aqui de trás. E olha essa daqui, está frutificando. A semente está aqui dentro. Ela se tornou verde avermelhada, apesar de ser um antúrio branco. Aqui a gente tem o tradicional antúrio vermelho. Tem rosa, vermelho, branco. Hoje existem várias cores de antúrio também.
não só de vasos no chão, vasos, né, nas mesas, vive o paisagismo do ambiente interno. Hoje em dia, cada vez mais, a necessidade de uso de plantas nas paredes, né? Os jardins estão subindo pelas paredes. E a indicação de plantas para o ambiente interno, para jardim vertical, são samambaias, são plantas que também sobrevivem próximo da copa das árvores, nessa luminosidade que a floresta nos dá. Aqui a gente tem a renda francesa, que é uma derivada da renda portuguesa, muito bonita, muito presente ao jardim vertical do ambiente interno, o jardim que não recebe luz direta, e ela faz um contraste muito bonito com outras espécies de samambaia, com outros tipos de planta também. São várias espécies que podem entrar no ambiente interno. A gente apresentou algumas, mas além dessas, existem as lanças de São Jorge, as espadas de São Jorge, que vivem muito bem nos ambientes internos também. Existem também as amiocuca, que é uma planta que apareceu no paisagismo há pouco tempo. O pacova ou filodendro martiano, que também é muito resistente ao ambiente. Outras palmeiras, como é o caso da palmeirinha de Petrópolis, como é o caso das camedórias, que podem fazer parte do ambiente interno. Basta a gente estudar a luminosidade que a gente tem no ambiente, o tamanho do vaso, a altura, quem vai cuidar, isso é muito importante. A gente pode criar mini cenários, mini jardins, que também é muito bonito e faz composições interessantes a mesas de centro, a mesas mais baixas, né? Fica muito criativo. Na minha mão eu tenho aqui um toco, né? Um pedaço de tronco, uma pequena tilância, uma bromelinha também, né, que fica em qualquer canto, se desenvolve muito bem. Se ela fosse parasita, ela não estava sobrevivendo aqui, está sobrevivendo muito bem, é um arranjo, vira um arranjo de planta. E aí, se animou a ter plantas dentro de casa? Trazer o verde para as varandas, para os escritórios, para os ambientes internos? Se gostou, curta o vídeo. Se não inscreveu, se inscreva no canal. Me pergunte se ficou alguma dúvida, dê sugestões e até o próximo vídeo.